Capítulo 313 Reino Espiritual Verdadeiro, Parte 2. Vários dias depois, um homem e uma mulher estavam sentados juntos em um lótus de 3 cores. O homem usava um manto azul e branco, o manto místico de fio celestial, e seu cabelo era azul. Seu olho esquerdo era azul claro e ele tinha uma expressão fria enquanto estava de pernas cruzadas. Ao lado dele havia uma mulher de vestes rosa que parecia ter 20 e poucos anos. Essa mulher de vestes rosa se chamava Jie e era a ajudante que Tianmu enviou para Zhaofeng. Seu cultivo atingiu o rango humano verdadeiro. De acordo com Tianmu, Jie era a chefe das empregadas do misterioso patriarca e seu cultivo, idade e experiência não podiam ser definidos por sua aparência. É visível a importância que Tianmu colocou em Zhaofeng, dando-lhe uma ajudante tão única. Líder da divisão, a divisão das 1000 águas está próxima do Rio das 1000 ondas. A paisagem é complexa e há pelo menos 100 forças lá. Algumas forças maiores que incluem uma família secundária da família Yun, uma família secundária da família Bi, seita das 100 flores e outras mais. A voz de Jie era suave e extremamente fofa. No país Grande Domo, as forças dos imperiais, das 3 grandes seitas e 4 grandes famílias se espalharam por todo o país. Mesmo na capital, havia as forças da seita Sangue de Ferro. O Rio das 1000 águas era o mesmo. Além da divisão da seita Sangue de Ferro, havia também outras forças, como famílias secundárias das famílias Yun, Bi, e também da seita das 100 flores e outros. Os que Jie mencionou foram aqueles que eram grandes e mais importantes. As famílias menores e os clãs não foram incluídos. No passado dezenas de anos no Rio das 1000 águas, a divisão da seita Sangue de Ferro era a força mais forte ali, assim como a família Liu da cidade do Lago Inundante na área do Lago Inundante. Se o Lorde da cidade do Lago Inundante não tivesse ascendido ao rank Lorde verdadeiro, a posição atual de Zhaofeng seria do mesmo status que ele. Claro, a família Liu da cidade do Lago Inundante era uma das maiores famílias secundárias dentro da família Liu e eles ocupavam sua própria área. Seita das 100 flores. Zhaofeng ficou um pouco interessado em uma das forças. A seita das 100 flores era uma seita demoníaca na qual o grande pirata da água da lua pertencia. Depois que o grande pirata da água da lua morreu, a seita das 100 flores também decaiu, mas mesmo assim, ainda foi capaz de ser comparada com as famílias secundárias das famílias Yun e Bi. A seita das 100 flores está classificada entre as 5 principais forças na área do Rio das 1000 águas e é uma seita demoníaca que prejudica diferentes famílias e mulheres bonitas. Eles têm uma reputação extremamente ruim. Jie inspecionou o líder de divisão mais novo na história da seita Sangue de Ferro com olhos cintilantes. Pois Zhaofeng quebrou o recorde, com apenas 16 a 17 anos de idade, ele nem sequer foi considerado um adulto e seu cultivo nem atingiu o reino espiritual verdadeiro e se tornou um líder de divisão. Este jovem, em todo o percurso, não falava e na maioria das vezes e apenas cultivava. Às vezes, era até mesmo Jie quem inseria seu ki espiritual verdadeiro na gema de 3 flores de lótus para mantê-la voando. Logo, Zhaofeng entendeu a situação geral em torno do Rio das 1000 águas. Em que eu preciso prestar mais atenção quando chegarmos na divisão das 1000 águas? Zhaofeng humildemente pediu conselhos. Na superfície, a divisão das 1000 águas possui 6 especialistas no reino espiritual verdadeiro. Entre eles, estão os 2 vice-líderes Yunsha e Shen Mengzin, ambos estão no ápice do rank humano verdadeiro e, quando os 2 se unem, eles até derrotam um especialista no rank místico verdadeiro. Claro, esses 2 estão visando a posição de líder de divisão e estou preocupada por eles não serem muito obedientes. Jie não escondeu os fatores que não eram fáceis para Zhaofeng. Zhaofeng não pôde deixar de coçar a testa. Parecia que a pressão sobre ele não era pequena. O mais importante agora era alcançar o reino espiritual verdadeiro. Desta forma, haveria menos pressão e conversa.
A velocidade da gema de 3 flores de lótus era extremamente rápida e próxima à de um cultivador normal do rank místico verdadeiro. Ao mesmo tempo, também era extremamente estável. O contra da gema de lótus era que só poderia caber 2 ou 3 pessoas no máximo. Mas, sem dúvida, suas habilidades de ataque, velocidade e suporte o tornou o item mais precioso de Zhaofeng. Depois disso, Zhaofeng também inspecionou o mapa do Rio das Mil Águas. Finalmente, nas extremidades muito externas do lugar, Zhaofeng viu o nome Fortaleza da Água Transversal. Então a Fortaleza da Água Transversal e a Seita das 100 Flores estão ao redor do Rio das Mil Águas. Zhaofeng ficou um pouco surpreso. Meio mês depois, Zhaofeng e Jie chegaram na divisão das Mil Águas. Cabelos, ou este mundo é super imenso, ou eles se perderam, ou estavam de tartaruga, ou a velocidade de um rank místico verdadeiro é balela. Isso porque disseram que era bem próximo da base. O novo líder de divisão instantaneamente criou caos ao chegar na divisão da seita Sangue de Ferro. HMPH. Este novo líder de divisão é um pirralho que nem sequer tem pentelhos. Você quer que os adultos escutem as ordens de uma criança. Eu realmente não consigo entender o que pensa os altos níveis da seita Sangue de Ferro. Todos os superiores da divisão das Mil Águas ficaram irritados. Os 2 vice-líderes, Yunsha e Shen Mengzin, tinham expressões feias. Yunsha era um jovem de vestes cor de sangue com uma expressão fria e ele tinha uma aura sanguinária que fazia com que os cultivadores do rank humano verdadeiro tremessem. Shen Mengzin era uma deslumbrante e elegante mulher que parecia ser extremamente nobre com seus belos olhos sempre cintilantes. Os 2 trocaram olhares. Este novo líder de divisão foi promovido pelo próprio vice-patriarca. E, essa criança, aparentemente, recebeu a herança do grande pirata da Água da Lua e havia sequestrado a Imperatriz Qin na capital Domo. Disse Shen Mengzin. HMPH. E daí? Obter o tesouro da Água da Lua foi apenas a sorte. Sequestrar a Imperatriz Qin também foi apenas uma coincidência, algo feito sob pressão. Se o vice-patriarca não chegasse, você acha que ele poderia escapar ileso? Yunsha riu friamente. Era óbvio que todos sabiam sobre a história e os antecedentes desse novo líder de divisão. Para aqueles abaixo, eles precisavam ver a atitude e a personalidade de seu novo líder, para ter uma compreensão profunda. Para os 2 vice-líderes, eles precisavam encontrar um ponto vital e depois ter uma chance de serem promovidos. Shen Mengzin riu e disse, não importa o que, ele foi promovido pelo próprio vice-patriarca e ele é famoso em todo o país. Não podemos fazer nada abertamente, senão se isso se espalhará. Yunsha pigarreou, mas não disse nada. Com o apoio do vice-patriarca, eles obviamente não conseguiram fazer nada abertamente contra este novo líder de divisão, mas eles poderiam usar vários métodos em segredo. Logo, o novo líder de divisão desceu dos céus em sua gema de 3 flores de lótus. Os olhos de todos presentes olharam para o jovem frio de cabelos azuis que usava o manto místico de fio celestial. Aquele frio olho esquerdo azul claro pareceu poder penetrar em qualquer coisa no mundo e podia libertar uma inexplicável frieza. Os dos níveis inferiores da divisão instintivamente evitaram seu olhar. O olhar deste novo líder de divisão era muito aterrador. Sua frieza parecia capaz de congelar as almas. Somente os 2 vice-líderes não o evitarão. Uma linhagem ocular, mas, infelizmente, seu cultivo é muito baixo e não tem experiência suficiente. Yunsha sorriu friamente. O estranho era que ao lado do novo líder de divisão, havia também uma pessoa, uma empregada de vestes rosa, cujo cultivo tinha alcançado o rank humano verdadeiro. Jie. A chefe das empregadas mais confiável do patriarca e do vice-patriarca. Shen Mengzin reconheceu a chefe das empregadas de vestes rosa e respirou fundo enquanto retraía sua expressão desdenhosa.
Pode-se ver o quanto o vice-patriarca admirava e se importava com Zhao Feng ao enviar alguém como ela. Saudações ao líder da divisão. Quando Zhao Feng tirou o token que lhe confere como líder de divisão, as pessoas abaixo se curvarão. Mesmo aqueles tão fortes como Yunsha e Shen Mengzhen tiveram que se curvar em respeito a Zhao Feng. Neste momento, Zhao Feng sentiu como se ele fosse um monarca que descia do céu, mas sabia que esse era o poder que o vice-patriarca lhe concedeu. Através do olho espiritual de Deus, não era difícil para ele ver que essas pessoas realmente não o aceitavam. No primeiro dia, Zhao Feng conheceu os níveis superiores desta divisão da seita Sangue de Ferro. Em relação a algumas das questões importantes, os vice-líderes e anciãos passaram o relatório para ele, o líder de divisão. Líder da divisão, a família secundária da família Yun rapidamente teve sua força aumentada e outro especialista no rank humano verdadeiro nasceu. Embora o líder da família esteja envelhecendo e não possa utilizar todo o seu poder do rank místico verdadeiro, eles ainda são a força mais forte que ameaça nossa divisão das 1000 águas. Recentemente, a família secundária da família Yun causou problemas em uma mina de cristal primordial sob o nosso controle e matou alguém. Definitivamente, há algumas intenções subjacentes aqui. Este recomenda pessoalmente ir até eles e resolver esses problemas. Relatando ao líder da divisão, a seita das 100 flores tem estado excepcionalmente de perfil baixo nos últimos meses. Há suspeitas de que o ladrão do leque voador obteve alguns tesouros da água da lua. Os anciãos deram seus relatórios. Zhao Feng franziu o senho. De seu ponto de vista, parecia que essas questões eram apenas especulações e teoria da conspiração, ou até mesmo, barulho. Pelo menos, atualmente não há nenhuma força que ousa desafiar abertamente a divisão das 1000 águas. A partir de hoje, estarei em reclusão e tudo será tratado por dia e em minha ausência. Zhao Feng finalmente se levantou e se dirigiu para seus aposentos. Parecia que ele não estava muito interessado nessas questões e isso fez com que Yunsha e Shen Mengzhen ficassem surpresos e felizes. O novo líder de divisão não estava muito interessado no poder. Isso significava que os dois ainda possuíam uma grande quantidade de autoridade. O único problema era Jie. A chefe das empregadas, em nome do líder da divisão, poderia questionar alguns assuntos e encontrar falhas e questioná-los. O novo líder da divisão é apenas um pirralho e não é assustador. O problema-chave é esta empregada. Yunsha e Shen Mengzhen voltaram sua atenção para Jie. Jie não era apenas assistente de Zhao Feng, ela também era confidente do vice-patriarca. Zhao Feng teve um trabalho fácil e passava a maior parte do tempo cultivando. Seu Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro era muito puro e sua afinidade com o Yuan Qi de relâmpago aumentava a cada dia. Depois de ficar sentado por um tempo, já havia Yuan Qi de relâmpago reunido acima dele. Alcançar o reino espiritual verdadeiro não foi muito difícil para Zhao Feng. Tudo o que ele precisava agora era algum tempo para condensar sua própria fonte espiritual verdadeiro em seu Dantian. A fonte espiritual verdadeiro era a origem do Qi espiritual verdadeiro e reunia a vida e a essência de sangue de um cultivador. Passaram 4 a 5 dias, o Qi de meio passo de Zhao Feng atingiu um nível de pureza de quase 100%. Sua força verdadeira começou a se liquidificar, formando pequenas gotas iguais às de chuvas. A forma líquida da força verdadeira foi ainda mais pura do que o Qi espiritual verdadeiro original. O Yuan Qi de relâmpago acima de Zhao Feng tornou-se mais denso e viajou por todo seu corpo, lavando seus ossos, carnes e meridianos e constantemente mudando seu Qi de meio passo do reino espiritual verdadeiro. Último passo. Zhao Feng respirou fundo e as gotículas de força verdadeira se reuniram como se estivessem formando uma mini lagoa.